Olá pessoal, meu nome é Luan e eu sou integrante do PIB de Computação da UFPB. Nesta videoaula, nós vamos aprender um pouco sobre a ferramenta Word. Mas o que é o Word? O Word é uma ferramenta integrante do pacote Microsoft Office, que foi desenvolvida pela Microsoft para a edição e criação de textos digitais. Mas o que são textos, documentos digitais? São documentos de texto que acoplam outras mídias digitais, não apenas textos normais, como por exemplo, vídeos, imagens e gráficos. Mas para que ele pode ser útil para você que está assistindo essa videoaula? Atualmente, nós não vemos mais trabalhos de escolas ou universidades escritos à mão. Hoje, temos uma facilidade em utilizar documentos digitais, pois eles são mais fáceis de compartilhar e mais fáceis de entender. Então vamos aprender um pouco sobre o Word hoje, certo? Para você abrir o Word, acessar a ferramenta Word, caso ela esteja já na sua área de trabalho instalada, você pode acessar por esse ícone aqui, Microsoft Word, que no meu caso está o 2010, ou você pode vir no menu inicial do Windows e digitar a sua busca pelo Word. E aqui vai estar o íconezinho. Vamos abrir ele por aqui. Essa é a tela inicial do Word. A partir daqui você já pode criar o seu documento, certo? Nós podemos ver que nós temos várias ferramentas aqui, vários botões. Então vamos falar um pouco sobre ele, certo? Essa partezinha aqui, toda ela acopla as barras de ferramenta, certo? A barra de ferramenta de área de transferência, a de fonte, que a gente vai aprender um pouquinho, a de parágrafo, a de estilo e a de edição. A partir dessa barra aqui, área de transferência, você vai poder manipular o seu texto, ou seja, copiar, mover, entre outras coisas. Na barra de ferramenta fonte, você vai poder mudar os estilos de texto, fonte, cor do seu texto normal no Word. A barra de parágrafo já vai ser para você alinhar seu parágrafo, colocar ele enumerado. Nós também vamos ver no decorrer das videoaulas a respeito da barra de ferramenta parágrafos. A de estilo, ela oferece estilos pré-definidos de texto para você aplicar ao seu texto do Word. E a barra de ferramenta edição serve para você se localizar no texto. Você substituir palavras, você selecionar o texto. Temos também essas duas linhas, uma horizontal e uma vertical. Elas representam as réguas do nosso documento. Elas que vão delimitar as margens e a limitação de espaço do nosso, onde nós vamos poder colocar as mídias e o texto, certo? E essa parte aqui em branco é onde nós vamos produzir o nosso texto. A partir de um clique em cima dela, você vai já ter a barrinha de texto e vai poder escrever. Por exemplo, videoaula de vídeo computação. Word, certo? Porém, não é só texto, como eu falei, que a gente pode inserir. E não é só esse texto estático, onde você só muda em C maiúsculo ou minúscula. A partir do Word, nós podemos personalizar o nosso texto, certo? Então vamos começar vendo a barra de ferramenta fonte. Na barra de ferramenta fonte, nós já temos pré-definidas essas funcionalidades aqui. Eu vou mostrar uma por uma. A primeira é justamente a mudança de fonte do nosso texto. O que seria a mudança de fonte? É o estilo do texto. Por exemplo, vídeo. Eu posso escolher uma dessas várias fontes. Vou escolher essa aqui, Arial Black. Como você pode ver, o estilo do texto vídeo, que eu selecionei apenas ele e mandei formatar,
ficou diferente do restante do texto. E eu posso fazer isso em qualquer parte do meu texto. Por exemplo, seleciono o texto que eu quero mudar, venho aqui e escolho a fonte que eu quero. Por exemplo, deixa eu ver uma bem diferente. Aqui, por exemplo, essa aqui. Você vê que o texto selecionado ficou diferente do restante do texto, certo? Então, só lembrando, você seleciona e muda aqui a fonte. Essa próxima funcionalidade aqui é o tamanho da fonte. Nosso texto ele tá num tamanho só, que é o tamanho 11, certo? Da mesma forma, se eu quisesse mudar só o PIBID, o tamanho do texto, eu seleciono a palavra que eu quero mudar e aqui eu escolho o tamanho. Quanto maior o número, maior o tamanho da fonte. Ok? Funciona do mesmo jeito da mudança de fonte. Você seleciona o texto que você quer. Se você quiser selecionar todo o texto, você seleciona todo o texto. Se você quiser mudar o tamanho de todo o texto, você seleciona todo o texto. Ou no atalho Ctrl e a tecla T. Ele vai selecionar todo o texto para você. Essa próxima funcionalidade aqui também tem relação a tamanho de fonte. Só que são tamanhos que são pré-definidos. Você vai escolher, e nesse primeiro botãozinho aqui você vai aumentar a fonte. Cada vez que você clica, ele aumenta o tamanho. E esse aqui é o contrário, cada vez que você clica, ele diminui. Certo? Esse próximo aqui é com relação a letras maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, eu posso ter uma palavra toda em maiúscula e uma palavra toda em minúsculo. Mas aí eu percebo que eu errei. Eu quero fazer o contrário. Eu quero que essa seja minúscula e essa seja maiúscula. Então o que eu faço? Eu seleciono o texto e escolho aqui o que eu quero. Eu posso escolher a primeira letra da sentença maiúscula, ou seja, ela vai ficar só a primeira letra maiúscula, como por exemplo no nome pessoal, nome próprio. Eu posso escolher que ele fique todo, o texto fique todo minúsculo. Posso escolher que ele fique todo maiúsculo. Posso escolher colocar cada palavra em maiúsculo, no caso eu vou selecionar tudo, colocar cada palavra em maiúsculo, no caso ele só captura aqui, coloca o resto em maiúsculo. E aqui alternar, ele vai fazer meio que uma mistura de maiúsculo e minúsculo, aleatoriamente. Aqui nós podemos desfazer toda essa formatação de texto. Você vai apagar toda a formatação e ele vai voltar para um texto simples, certo? Mas não é o que eu quero fazer agora, então eu vou apertar Ctrl Z, que é para voltar à ação que eu fiz, certo? Aqui você também vai estar lidando com estilos de fonte, certo? Por exemplo, esse N aqui ele representa o negrito. O negrito ele serve para chamar atenção no texto, ele deixa o texto mais forte. Por exemplo, eu tenho computação aqui, ele está bem pequenininho e a fonte normal. Eu venho aqui, clico no N, ele vai ficar assim, mais escuro, com a letra um pouco mais grossa. Outra formatação que eu posso, deixa eu fazer assim. Vou aplicar. Outra formatação que eu posso inserir é o itálico. O que é que o itálico faz? Ele aqui já pegou o negrito, eu vou tirar. O que é que o itálico faz? Ele dá uma, digamos assim, uma entortada na letra. E ele é muito utilizado para palavras estrangeiras em documentos, tipo em outras línguas. Eu seleciono o que eu quero mudar e coloco itálico. Ele dá meio que uma entortada no texto. Serve também para, de certa forma, chamar a atenção. Outro estilo é o sublinhado.
Sublinhado, como o nome já diz, ele vai inserir uma linha abaixo do texto. Ok? Outro estilo que a gente tem é o taxado, que é esse daqui. Taxado. Que ele já estava sublinhado, eu vou tirar. Taxado, que ele, em vez de colocar a linha embaixo do texto, abaixo do texto, ele vai colocar no meio. Ok? Esses dois botãozinhos aqui, eles servem para colocar o texto subscrito ou sobrescrito. O que seria isso? Por exemplo, eu tenho um texto normal, que ele está taxado ainda. Deixa eu tirar o taxado. Eu tenho um texto normal e vou ter um texto sobrescrito. O texto sobrescrito, ele vai colocar esse texto aqui um nível acima do texto normal, ou melhor, um texto abaixo, um nível abaixo, ou seja, ele fica menor e um nível abaixo do texto normal. Já o sobrescrito vai fazer o contrário. Ele vai colocar o texto sobrescrito um nível acima do texto normal. Certo? Continuando, a gente pode também colocar estilos de letra. A partir desse botãozinho aqui, em forma de A, eu seleciono e aqui eu posso escolher estilos diferentes das minhas letras. Vou escolher esse laranjinha aqui, ficou bem legal. E por aí vocês vão vendo que a gente vai mudando o nosso texto. Ele está totalmente diferente do jeito que eu quis que ele ficasse. Outra coisa que eu posso fazer é essa cor do realce do texto, que na verdade é como se fosse um marcador de texto. Por exemplo, quando você tá utilizando, quando você está lendo um texto, no livro, alguma coisa do tipo, e você vê partes importantes do texto, você não pode marcar ele com a canetinha? Então é isso que essa ferramenta faz. Ela coloca uma cor diferente na parte de trás do texto, de forma que ele fique grifado. Acho que a palavra é essa, grifado. Então essa ferramenta aqui, ela serve para grifar o texto. Também é com relação a partes importantes. E por último, nós temos a cor da fonte. Vemos que nós temos vários textos aqui e eu posso colocar uma cor de texto para cada um. Ele não precisa ser o texto todo preto. Posso colocar um azul, um vermelho, um verde. E além dessas cores que já tem aqui pré-definidas, cores padrões, eu posso vir aqui em mais cores e personalizar nessa paletinha de cores, ou aqui, que ainda me dá mais possibilidades. Eu posso mover o mouse aqui, eu clico em cima da seta e movo o mouse, e a partir daqui aqui de lado eu posso escolher a tonalidade. Ok, por exemplo meio um roxo, eu acho, violeta. E aí eu posso ir mudando cores de acordo com a minha necessidade do texto. Então basicamente essa é a barra de fonte, onde eu posso mudar os estilos da minha fonte. Ok? E outra barra que a gente vai ver hoje é a de área de transferência, que a gente não precisa ficar, exemplo, se eu quisesse esse texto aqui 2 vezes no meu documento, eu não preciso digitar ele de novo, vídeo, aula. Eu posso usar
aqui a parte de área de transferência para copiar o texto que eu selecionei, e eu venho aqui, peço para ele colar, e ele duplicou o meu texto. Ou se eu quiser mover ele, eu não vou ter que apagar e escrever de novo. Eu seleciono e vou colocar ele lá embaixo, certo? Eu seleciono, peço para recortar, ele some daqui, e eu venho aqui embaixo, peço para ele colar. Então essa parte é mais de movimentação de texto, certo? E outra coisa que ele traz, outra possibilidade, é copiar a formatação. Por exemplo, essa formatação aqui do nome Negrito. Eu posso vir aqui no meu pincel, primeiro eu seleciono a formatação que eu quero copiar, eu venho aqui, clico no meu pincel de formatação, e eu vou agora selecionar qual texto eu quero que fique igual ao da palavra negrito. Por exemplo, esse aqui. Eu seleciono ele, e a partir desse momento ele vai receber a mesma formatação que ele tinha. Ou seja, eu não preciso se eu apliquei 10 formatações diferentes nesse texto, eu não preciso aplicar todas as 10 novamente, uma por uma. É só eu selecionar ele, copiar no pincel de formatação e aplicar no texto que eu queira, certo? Então, o que vimos na aula de hoje? Nós aprendemos um pouco sobre o Word, aprendemos sobre a interface do Word, né? A tela do Word. Aprendemos que ele traz barras de ferramenta, onde pode agilizar o processo de criação de documento. Aprendemos sobre a barra de ferramenta fonte, onde nós mudamos a formatação do nosso texto de acordo com nossa necessidade. Aprendemos sobre a barra área de transferência, onde podemos movimentar e manipular o nosso texto. E agora, o que acontece com o nosso texto? Ele vai para o lixo, nós perdemos. O que é que acontece? O Word, ele dá a opção de você salvar o documento, ou seja, você não precisa perder, ou você não precisa imprimir imediatamente. Você vem aqui no menu Arquivo e você tem duas opções: salvar e salvar como. Na opção salvar, ele vai salvar o documento de texto Word diretamente no diretório ou pasta que você escolher. E se você estiver editando o texto, se ele já tiver criado e salvo em algum lugar, ele vai salvar automaticamente no mesmo lugar que o documento que você criou está salvo. E o salvar como, ele vai sempre criar um novo documento. E a partir daqui você escolhe o diretório, o nome, do arquivo, e aqui como você quer que ele seja salvo, ou seja, o tipo. Se é um documento do Word, se é um PDF. E a partir do momento que você manda salvar, eu vou salvar o meu como documento do Word, ele vai registrar como um documento salvo, e o documento vai estar na pasta ou no diretório que você escolheu, como por exemplo aqui, aula Word, que foi o que eu salvei. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, porque na próxima aula nós vamos aprender mais sobre o Word. Vamos aprender como criar documentos e como aplicar formatações de parágrafo, entre outras coisas. Então, até a próxima.